Boa tarde, pessoal. Hoje é nossa 11ª aula e hoje nós vamos falar ali sobre mais uma daquelas religiões. Na semana passada nós falamos ali sobre o budismo e que ele não teria um único livro, que era considerado como sagrado ali, né? Que cada parte do budismo ia ter o seu livro sagrado, mas a gente falou ali sobre o principal, que seria o Pali Tripitaka. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o espiritismo. Quando falamos ali de espiritismo, nós não podemos falar sobre livro sagrado. Os espíritas, eles não têm ali nenhum livro que eles consideram sagrado. Mas então, em que essa religião está baseada? Apesar de não ter ali um livro sagrado, existem obras para os espíritas que eles consideram ali muito importantes e é nelas que eles baseiam a sua fé. São elas o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Esses 5 livros aí são consideradas as 5 obras básicas ali do Espiritismo, ou também são chamadas de codificação espírita. O conhecimento do Espiritismo deve partir ali do estudo dessas 5 obras. Como eu disse, os espíritas não consideram que elas são sagradas, né? Mas servem ali para você poder ali ter um aperfeiçoamento pessoal, conhecer aquela religião, estudar, se aprofundar nela e se aperfeiçoar. O Espiritismo, ele foi organizado ali como uma religião por Allan Kardec, que é o seu personagem principal. A gente já falou até um pouco sobre ele. Foi ele quem escreveu esses 5 livros aí e alguns outros. E é nesses livros aí que é explicada a doutrina espírita, né? O que eles creem ali e as coisas que eles devem seguir, a forma que devem agir. Mas antes de falar sobre o que cada um desses livros trata, vamos lembrar um pouco sobre o que o Espiritismo acredita, né? Já faz várias aulas que a gente falou sobre o Espiritismo, então é bom a gente começar lembrando um pouco disso. A principal crença ali do Espiritismo é na existência e na manifestação dos espíritos, né? E também na reencarnação, por onde as almas das pessoas ali iam passar por várias reencarnações até atingir ali uma elevação espiritual. Os espíritas também acreditam ali na comunicação entre os espíritos desencarnados, né, as pessoas que já morreram, e as pessoas que estão vivas. Isso seria ali feito pelos médiuns, as pessoas que têm ali uma capacidade de falar com os espíritos. Allan Kardec, ele teria ali passado alguns anos estudando fenômenos ali espirituais, estudando e analisando ali fenômenos que envolviam a manifestação dos espíritos, e aí então ele escreveu esses livros. O primeiro livro ali, né, chamado de O Livro dos Espíritos, foi lançado em 1857, e os espíritas, né, os seguidores do espiritismo, acreditam essa obra como sendo ali a fundação do espiritismo, o que deu origem ao espiritismo. Agora vamos entender sobre o que cada um desses 5 livros fala. O primeiro deles é o Livro dos Espíritos. Ele seria ali a parte mais filosófica, né? É nele ali que se estabelece as principais doutrinas espíritas. Esse livro fala ali sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e como eles se relacionam com as pessoas, sobre os valores morais, a vida presente, né, o futuro e o que há, o fim ali, né, o que vai acontecer no fim. Tudo isso ali é feito por meio de perguntas e respostas. Na primeira edição, quando o livro foi lançado originalmente, ele tinha ali 501 perguntas. 3 anos depois ele foi ali aumentado, né, atualizado para 1019 perguntas. Tudo isso Allan Kardec teria escrito ali baseado na comunicação de diversos médiuns, né, que ele acompanhou ali com espíritos superiores, né,
que teriam ensinado essas coisas. Dos 5 livros, esse é o que pode ser considerado ali como principal, né? Ele é o primeiro e também é o que dá mais detalhes sobre essa doutrina espírita. O segundo livro, o Livro dos Médiuns, ele foi lançado ali em 1861 e ele é a parte mais experimental, ou seja, ele mostra ali, ele ensina como os médiuns podem se comunicar ali com os espíritos, como você consegue ter essas experiências com os espíritos. Além de explicar ali como funcionam essas comunicações, como funcionam cada um dos tipos de comunicação com os espíritos ali. O terceiro livro é o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele foi lançado em 1864. Ele é ali a parte moral desse conteúdo. Basicamente, Allan Kardec ele pegou ali os evangelhos que estão na Bíblia, né, os livros ali do Novo Testamento, né, Mateus, Marcos, Lucas e João, e ele foi explicando aqueles livros de acordo com o Espiritismo. Então, explicando como o que é falado ali seria a verdade para o Espiritismo. Explicando ali como o que Jesus falava combina ali, digamos assim, com o Espiritismo. Como o Espiritismo entende as palavras de Jesus. O quarto livro é O Céu e o Inferno. Ele foi lançado ali em 1865. Esse livro ele é dividido em 2 partes, né? Na primeira parte, Allan Kardec ele vai ali explicar, né, com base ali no que a doutrina católica acredita sobre o que é o céu e o inferno, né? E ele vai explicar ali o que seria a verdade, de acordo com ele. Como é que a partir do Espiritismo a gente conseguiria entender a verdade maior, porque de acordo com ele, na explicação ali da Igreja Católica estava um pouquinho errado, digamos assim, mas que você, através do Espiritismo, poderia entender o que é a verdade sobre o céu e o inferno. Já na segunda parte desse livro, vem mostrar ali alguns diálogos que ele teve com alguns espíritos que explicaram como as coisas lá no céu e no inferno, o que isso significaria ali. O último desses 5 livros é chamado de A Gênese. Ele foi lançado ali em 1868. Ele é dividido em 3 partes. A primeira parte mostra ali, conta como o mundo teria sido criado por Deus. E não só o mundo em si, né, mas também o universo, os outros mundos e tudo mais. Já a segunda parte explica ali o que são os milagres, né? E como os milagres podem acontecer. Então vem explicar ali como Jesus fez aqueles milagres. A terceira e última parte desse livro vem ali explicar, de acordo com o Espiritismo, como é possível fazer previsões do que ainda vai acontecer. Então, esses são os 5 livros ali principais, né? Os 5 livros básicos do Espiritismo. Como eu disse, eles não consideram que esses livros são sagrados, mas é neles que tudo que os espíritas creem está escrito. É eles ali que trazem a explicação sobre o que os espíritas devem crer, como eles devem agir, como eles devem se relacionar com o outro e com os espíritos. Os seguidores do espiritismo não consideram ali o espiritismo como sendo apenas uma religião, mas sim como uma doutrina ali filosófica, científica e religiosa. Ou seja, além de ser uma religião, para os espíritas, ou seja, os seguidores do espiritismo, o espiritismo é mais do que uma religião. Ele também é ciência, também é ali uma doutrina filosófica. Eles acreditam ali na existência de um único Deus, acreditam na existência dos espíritos e que é possível se comunicar com eles, e na reencarnação como forma ali de se tornar uma pessoa melhor. A cada vez que o espírito iria reencarnando, iria se tornando um pouco melhor, né? Isso através da caridade. A gente já falou talvez um pouco sobre caridade, sobre ajudar o próximo. Eles também acreditam nisso. Para eles, fora da caridade não tem salvação. Ou seja, deixa eu explicar isso melhor. Para eles, a única forma de você se tornar alguém melhor é praticando a caridade, ou seja, ajudando o próximo.
Então, hoje nós falamos aí sobre isso, sobre essas obras do Espiritismo. Apesar de não serem consideradas sagradas por eles, são ali os textos principais dessa religião. Então, a aula de hoje era isso. Espero que todos tenham entendido. Qualquer dúvida já sabe, só perguntar lá no grupo e até a próxima aula.